E aí, programador, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao curso de React Native Aprendiz, aula 8, e esse vai ser o nosso projeto final. Nós vamos criar nessa aula 8 e 9 o nosso aplicativo chamado OneBitcoin. Vai ser um aplicativo que nós vamos listar então informações, que vai monitorar as cotações do Bitcoin, e nós vamos fazer isso aplicando várias técnicas e conhecimentos aprendidos no curso e algumas coisas a mais que nós vamos aprender específico nesse projeto. Então nós vamos aprender algumas coisas que nós não vimos ainda e que são super interessantes de fazer dentro do React Native. Você vai ver aqui na construção desse app o consumo de APIs, você vai ver como utilizar gráficos no React Native, como gerenciar o state dos componentes externos. Então a gente vai estar dentro do componente filho e conseguir chamar e gerenciar o state lá no componente pai. Nós vamos trabalhar com datas, com filtros, entender um pouco mais do ciclo de vida dos componentes no React Native, como é que a gente pode usar isso a nosso favor para a construção de aplicativos. Nós dividimos então o nosso aplicativo em duas etapas, para a gente poder trabalhar nessa primeira etapa a estrutura do nosso aplicativo, onde nós vamos criar o nosso projeto, montar a estrutura das pastas do nosso app, organizar isso, construir todo o nosso estilo ali, deixar pronto. E numa segunda etapa, na próxima aula, nós vamos implementar então toda a lógica, o consumo de API, trabalhar com as datas para fazer os filtros na nossa API, implementar o gráfico, né? Então fazer toda a parte de lógica do nosso aplicativo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então esse app que vai ficar muito legal, tá bom? Eu tô com o VS Code aberto aqui já também estou com o meu celular aqui sendo exibido aqui na tela, pra gente poder começar a desenvolver. Eu vou abrir o Expo aqui. Legal. E eu criei um projeto aqui, pessoal. Projeto simples, tá? OneBitcoin, Expo Init, OneBitcoin. Ele criou o projeto Blank, com o tema Blank lá, padrão, tá bom? E a única coisa que eu coloquei aqui foi uma imagem do Bitcoin aqui, do logo do Bitcoin PNG, que a gente tratou. Se você quiser, depois a gente vai disponibilizar para você a imagem para você poder utilizar. Mas é um projeto padrão, então você pode criar o seu projeto aí com Expo Init e você vai estar já acompanhando a gente na mesma linha, tá ok? O que nós vamos fazer então para iniciar o nosso projeto? Nós vamos precisar criar algumas pastas para organizar isso e dividir de uma maneira melhor, para que a gente possa depois aqui no nosso app.js, eu não mexi em nada aqui no app.js, tá um projeto padrão aqui, mas para que a gente possa depois importar esses componentes de fora e montar o nosso aplicativo, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer dentro do nosso projeto é vir aqui dentro e criar uma pasta chamada src. E dentro de src, nós vamos criar uma outra pasta chamada components. Uma outra pasta que nós vamos criar aqui é image, a minha já está criada, eu vou passar para dentro de src. Beleza. Dentro de src, então, nós vamos ter os componentes e o img com o nosso logo aqui. Ok. Dentro de components, então, nós vamos ter a seguinte estrutura. Nós vamos ter o current price. Opa, eu estou criando um arquivo aqui, né, pessoal? Criar uma pasta aqui, então. Que vai ser onde vai ficar armazenado o preço atual, né, do Bitcoin. A gente vai trazer o preço atual, o último preço ali de cotação. Né? Nós vamos ter também dentro de components uma pasta chamada History Graphic. History Graphic. O que a gente vai ter aqui dentro do History Graphic, né? Nós vamos ter a parte do nosso gráfico ali, né? Então nós vamos criar dentro dessa pasta todo o componente de gráfico ali, toda a parte de gráfico que a gente vai precisar ter. Uma outra pasta que a gente vai criar aqui dentro é o nosso Quotation List. Então, nós vamos listar as cotações do Bitcoin e é aqui dentro que vai ficar esses dados. Então, vamos criar aqui também. Quotation List. E dentro de Quotation List, nós vamos ter as cotações específicas. Então, nós vamos ter uma linha para cada cotação e a gente vai criar aqui dentro, então, uma outra pasta chamada Quotation Items, né? Então, vamos criar aqui Quotations Items. Ok? Quotation Item. Beleza. E agora, dentro de cada pasta, nós vamos ter o nosso index e o nosso style.js, que é onde a gente vai criar os estilos, né? Então, isso vai ser padrão para todas as pastas. Vamos deixar já os arquivos criados, style.js. Porque aí, quando eu precisar importar aqui dentro do meu app.js, basta eu passar o caminho aqui, né? src, components, current price, e a gente já vai conseguir pegar o index e o style para cada componente. Vamos criar agora o history graphic também,
index.js. Vamos criar também o style.js. Dentro do nosso quotation list, nós vamos também ter um index. Opa, ele fechou aqui. Dentro do nosso quotation list, nós também vamos ter um index.js. Nós vamos ter um style.js para ele. Dentro do nosso quotation items, a mesma coisa. Index.js e o style.js, ok? Ok, pessoal. Então agora a gente já tem a nossa pasta criada e a gente já tem também a nossa estrutura aqui, cada arquivo que vai ter dentro dos nossos components criados também. Nós precisamos agora montar eles, né? A estrutura que vai, o component que vai dentro de cada um deles. Vamos entrar dentro do nosso app.js e começar a fazer algumas alterações que nós vamos precisar fazer aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai usar o status bar, porque o status bar é onde a gente vai estilizar lá o nosso ícone, né, na parte superior do aplicativo. Nós vamos importar o React Native normal aqui e vamos importar também o Style Sheet, o Text, o View. Nós vamos importar mais um carinha aqui que vai ser o Safe Area View, para a gente já poder começar o nosso aplicativo já fazendo essa alteração aqui. O que é o Safe Area View, né, pessoal? É para quando a gente estiver no iOS, a nossa aplicação não estourar os ícones aqui na parte superior, então ele respeita. No Android não, mas nós vamos aprender um estilo também, uma linha de estilo, que permite a gente adicionar um padding top somente quando a plataforma for igual iOS. Então já vamos implementar já. Aqui dentro do nosso container, que nós temos aqui, a gente vai manter o Flex 1 para o nosso Safe Area View. Nós vamos trocar o background do nosso app aqui para um preto absoluto. Nós vamos manter o Ally Item Center, tá bom? O Justify Content Center a gente pode tirar. E a gente vai passar, então, um estilo para o React Native aqui, que ele só vai ser aplicado quando a plataforma for igual a Android. Então, a gente pode passar um padding top, que é o que a gente quer que aconteça. E eu posso passar aqui, platform.os, quando for igual a Android, eu quero que aplique um pad topping de 40, e se for OS 0, ele não vai aplicar o pad top, porque o Safe Area View, por padrão, já vai ser o componente responsável por controlar isso no iOS, tá bom? Vamos salvar aqui então, vamos iniciar o nosso app aqui já, dar o start, né? npm start, pra gente já ver como é que tá ficando o nosso app. Ele vai rodar aqui pra gente. E agora a gente pode ler aqui, então, escaneado o nosso celular, né? Prontinho. E vai começar a rodar, então, o nosso aplicativo lá. Ele está preparando, fazendo o build ali, né? Para ele ser exibido aqui no nosso celular. Vamos esperar só ele finalizar. Já está finalizando, 70%. E ele já vai abrir para a gente aqui o nosso app. 98, 97. Prontinho, agora acho que vai. Legal, é exatamente o que a gente fez aqui, né? Então, a gente já tem o nosso app pronto aqui. Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai definir então o nosso status bar aqui, colocar algumas configurações. Então, o status bar, ele é o componente responsável por controlar os ícones aqui em cima, né? Bateria, essas coisas. E o que a gente vai começar a mudar aqui? Vamos colocar um background color. Então, uma das propriedades que vocês podem usar é o background color. Background color, então, ele é responsável por mudar a cor do fundo. D41, que é a cor vermelhinha lá. Então, ele ficou colorido lá, o nosso status bar lá em cima, tá bom? E nós vamos utilizar também um outro estilo que a gente pode ter aqui dentro do nosso status bar, que é o bar style. E ele pode ser dark content ou light content. A gente consegue controlar se a gente vai querer os ícones aqui em cima do nosso app, né, mais escuros ou mais clarinhos, né? E aí de acordo com o nosso tema. Primeiro eu vou apagar aqui que ele está importando do Expo, nosso status bar, e vou pedir para ele importar aqui do nosso React Native, então.
Vamos só alinhar aqui. E agora eu já posso passar aqui, então, o nosso light-content. Se eu salvar, vejam que eu deixei os ícones claro aqui. Eu poderia deixar dark também. Dark content, que ele também funcionaria, tá bom? Vamos deixar light aqui por enquanto. Vamos deixar, a gente pode deixar dark mesmo. Enfim, você pode escolher aí. Vamos deixar dark por enquanto, para ele ficar vermelhinho e preto ali, né? A gente pode ter alguns estilos aqui dentro do status bar. Vamos deixar por enquanto o nosso status bar com esse estilo. Depois a gente precisa criar o nosso próximo componente. A gente já setou o estilo aqui do nosso app.js. Nós vamos começar então criando aqui dentro do nosso index.js dentro de current price o nosso primeiro componente para a gente importar lá dentro de app. Então vamos dar um import react from react, import view e text a gente vai importar aqui. Ok, from React Native. E vamos também importar o nosso styles aqui já, né? Então a gente vai usar o import styles from ponto barra styles. Ok, vamos salvar aqui. Vamos criar o nosso export default function current price. Vamos criar o nosso return aqui, padrão. E aqui dentro a gente vai criar uma área para a gente colocar o valor do nosso Bitcoin, certo? Então nós vamos ter uma view. Essa view ela vai receber dois texts aqui. Então o que nós vamos ter dentro de cada text? Nós vamos ter o nosso preço e na linha de baixo nós vamos ter um outro texto, né, para informar o usuário que esse preço aqui é a última cotação. Então nós vamos ter aqui, ó, última cotação, ok? E aqui dentro a gente vai ter o preço sendo passado aqui, né? Então a gente pode colocar aqui 423, eu não sei quanto que está o preço hoje do Bitcoin, mas vamos deixar um preço aqui por enquanto a gente não tem trazendo da API. Já a API vai trazer para a gente e aí a gente vai ter esse valor aqui atualizado, tá bom? Então a gente vai exibir aqui no nosso current price o preço e a última cotação. E a gente precisa fazer alguns estilos, né? O que eu quero que aconteça com esse current price em específico? Eu quero que essa view, então, ela apareça mais ou menos aqui nessa região. E eu quero que esse preço tenha um destaque centralizado e um texto um pouco menor abaixo aqui, falando última cotação. Então vamos criar os estilos aqui, então, primeiro para essa view aqui em específico. Nós vamos vir aqui, eu acho que eu tenho até um atalho para me ajudar aqui. Ok, já criado. Isso ajuda a gente a ter um pouco mais de produtividade na hora de desenvolver. O primeiro estilo a gente vai chamar de header price, que vai ser o nosso cabeçalho, nosso componente principal. Vamos dizer aqui, o nosso topo do nosso app, né? Então, a gente vai ter o header price. Para o preço, a gente pode criar um outro chamado current price. E para o nosso texto que vai ficar logo abaixo, a gente pode ter um subtitle aqui, que é um subtítulo ali que vai ficar, né? Não seria bem um subtítulo, né? A gente pode ter até aqui um text price, talvez, que ele vai informar pra gente ali sobre o estilo, né? A gente vai estilizar um pouco isso daqui. Como é que vai ficar, então? Para o nosso header price, para a nossa view, o que eu quero? Eu quero que ela tenha uma width, né? Uma largura, então, de 100%. 100%. Ok? E eu quero também que o nosso height, a nossa largura, seja alto. Tá bom? Ele vai pegar a altura a quantidade de altura que precisar para o nosso componente. Nós vamos dar um align items center aqui, centralizar. Vamos importar isso daqui já lá dentro da nossa view. Então a gente cria aqui style
igual styles.header price, ok? Vamos salvar. Por enquanto nada vai acontecer, porque para a gente poder ver isso aqui, a gente precisa importar aqui dentro do nosso app.js. Vamos vir aqui então e já importar o nosso current price, né? A gente precisa trazer ele aqui em cima, então a gente começar a ter ele aqui. Vamos dar um import current price from ponto barra src barra components barra current price. Ok, a gente não precisa passar o index, né? E aqui dentro a gente pode importar agora o nosso current price. Vamos fechar aqui mesmo, vamos salvar. E aí agora ele já está aparecendo ali. Por que a gente não está vendo ainda? Porque está tudo preto, né? Então as nossas fontes estão com a cor escura e o nosso fundo também, então a gente não consegue ver. O que a gente pode fazer então? Aplicar o estilo do nosso texto. Vamos alterar o estilo do nosso texto, que é o nosso current price. Vamos já passar o estilo dele aqui então. Qual que é o estilo que a gente vai ter aqui? Primeiro a gente precisa dar um color, né? Tem uma cor aqui que a gente está usando, na mesma cor lá do nosso topo, então vamos passar aqui um F50D41. Você pode também fazer outras cores, né? A gente está usando aqui uma cor, mas você pode fazer outras cores aí também. Aqui tá errado. Legal. A outra coisa que a gente vamos pôr um font size, então. Pôr de 22. Vamos já importar esse estilo aqui para a gente já ver acontecendo lá enquanto a gente desenvolve. Então a gente quer um style igual. A gente pode ir ajustando, né? Styles.current price. Vamos salvar, olha lá, ficou bem pequenininho. Então é bom que a gente já vai ajustando aqui. Vou aumentar para um 32 aqui. Já ficou mais interessante. Vamos colocar também aqui, porque a gente quer deixar um bold, né? Deixar ele com um destaque. Então a gente usa aqui font height bold. E a gente pode colocar aqui, descer ele um pouquinho para ele não ficar tão lá em cima. Acho que pode ficar interessante. A gente pode colocar um padding top aqui. De 20. Ajustar um pouquinho. Já ficou mais legal. Para o nosso text price a mesma coisa. Vamos já importar ele aqui. A gente pode passar aqui um style igual styles.text price. E a gente vai agora aqui dentro do nosso style colocar o nosso estilo. O que a gente vai falar? Para dar um destaque, vamos colocar ele branco. Color FFF. A gente pode colocar um font size aqui. Font size 16, vamos salvar. Aí, ó, já tá dando uma carinha do nosso app. Por enquanto vai ser estático, tá? Depois a gente vai começar a atualizar as informações do nosso aplicativo. Mas pra gente poder ver na cara dele se formando ali, né? Vamos também colocar que a gente quer bold para ele aqui. A gente também quer um destaque para esse texto aqui, né? E a gente vai passar aqui para ele poder afastar um pouquinho aqui, ó, do nosso componente depois, né? Para a gente não ficar logo componente abaixo aqui muito justo. Acho que a gente pode passar aqui um padding bottom. Padding bottom. Vamos deixar para pôr no próximo componente. Sabe por quê? O próximo componente que vai vir aqui embaixo, para ele não ficar muito colado, a gente precisa dar uma distanciada aqui, afastar um pouquinho. A gente vem e ajusta isso depois. Não precisa mexer com ele aqui, por enquanto tá bom. Vamos salvar então. Então a gente já tem o nosso app aqui, nosso current price pronto, tá bom? O nosso próximo componente agora que a gente vai criar é o nosso history graphic. Vamos lá iniciar ele então.